Voltamos com o curso de assistente de rotinas administrativas. Hoje nós vamos dar as especificações de como realmente funciona dois documentos que estão diretamente ligados à estrutura de organização de reunião, que é convocação e ata. Vamos também adentrar sobre as características e quais são os tipos de correspondência que existe no meio empresarial para que você, assistente de rotinas, possa entender e pôr em prática. Nós gostamos sempre de lembrar que esse curso ele é 100% em videoaula. Além disso, ele tem apostila e certificado incluso. O meu nome é William Nascimento. Meu nome é Alessandro Teles. Vamos lá, Alessandro. De modo geral, o que é que a gente pode explicar para quem está assistindo o curso o que é um edital de convocação, né? Aquela correspondência que nós convocamos alguém, e o que é uma ata? Edital de convocação ele é muito comum nas entidades públicas, né? Nos órgãos públicos utilizarem um edital que é uma formalidade, inclusive uma formalidade indispensável, né, para a convocação. Um exemplo muito comum é um edital de convocação para participação de licitações públicas. Sim. Tá? É um exemplo que a gente pode dar de um edital de convocação. As empresas privadas não é tão comum um edital de convocação como na empresa pública, mas existe também. São raros, mas existem. Certo. E no caso de uma ata, como é que ela funciona para a reunião? A ata, eu sempre digo que ele é indispensável, é um documento indispensável que ele registra o que foi discutido, o que foi deliberado, né? Quem são as pessoas responsáveis por determinadas atribuições, qual o prazo para executar aquelas atribuições, aquelas tarefas. Então, uma reunião sem ata pode ter certeza que é uma reunião sem eficácia. Perfeito. Isso tudo faz parte dos documentos que correspondem ao ambiente administrativo, ao ambiente empresarial. Esses são dois que estão diretamente ligados à questão da organização de reunião. Por quê? Para se organizar uma reunião, além desses documentos, como nós falamos, tem que ter procedimentos antes, depois, saber o tipo, etc. e tal. Porém, existem outros processos. Organizar a reunião é um dos processos. Existem outros processos e esses processos, muitos deles, têm correspondências específicas. Para a gente começar falando sobre essa questão da correspondência, a gente primeiro vai dar uma classificação de modo geral de quais são os tipos de correspondências que existem para a gente entender, para mostrar para vocês qual é a que se encaixa na sua função de assistente de rotinas. Nós temos aqui correspondências oficiais, correspondências comerciais, temos as sociais, as particulares. No nosso caso aqui, a gente está falando especificamente de correspondência comercial. Toda e qualquer correspondência que esteja envolvido ali uma empresa e um cliente, uma empresa e um fornecedor, é comercial, não é isso? Exatamente. Um exemplo clássico é uma proposta. Perfeito. Uma proposta seria um exemplo, né, clássico de uma correspondência comercial. E assim, o que a gente percebe? Uma proposta, por exemplo, ela tem regras. Sim. De se elaborar uma proposta, né? Inclusive regras legais, né, que precisam ser cumpridas. E você, como assistente, como auxiliar administrativo, precisa conhecer, porque você pode inviabilizar uma negociação interessante para a sua empresa se você elaborar uma proposta em desacordo com as normas legais. Se não tiver o mínimo necessário, né? Exatamente. A proposta tem que ter um prazo de validade, por exemplo, né, que a gente vê muitas e muitas propostas aí sem prazo de validade. Então, assim, existem regras, inclusive regras legais que precisam ser cumpridas e que o assistente ele precisa ter esse conhecimento. Eu sempre digo que esse conteúdo ele é muito importante porque é um meio de comunicação. Sim, perfeito. E o meio de comunicação ele tem que surtir o seu efeito, ele tem que atender o seu objetivo. Caso contrário, perde-se a finalidade. Além disso, de nós entendermos como é que funciona
esses tipos de correspondência, é muito importante nós também entendermos como funcionam os fluxos das correspondências internamente e como funciona o fluxo das correspondências externamente. Existem correspondências comerciais internamente que se comportam de uma determinada forma, que precisam de determinadas informações, e existem as externas, que se comportam de outra determinada forma e precisam de outras informações. Mas, de modo geral, as correspondências comerciais, elas têm algumas características que precisam ser adotadas. Por exemplo, ter claridade e objetividade no texto. Como é que isso pode trazer frutos nessa comunicação, nesse tipo de comunicação comercial, Alessandro? Olha, William, uma das principais dificuldades, nós já relatamos isso em aulas anteriores, que a gente percebe no mundo globalizado que a gente vive, é a falha de comunicação. Então, a gente precisa ter o máximo de cuidado, utilizar as formas corretas, né? Uma linguagem clara, objetiva, porque com certeza evita muita dor de cabeça, muita falha de comunicação, muito mau entendimento. Hoje as pessoas estão acostumadas a escrever cada vez menos, a ler cada vez menos. Isso impactua justamente na escrita. Eu falo isso porque às vezes a gente recebe e-mail que a gente não entende praticamente nada do que aquela pessoa quer dizer. Isso pode gerar um conflito enorme, pode gerar um prejuízo enorme e pode gerar também a demissão de um colaborador. Claro, com certeza. Entendam o seguinte, quando a gente dá algumas dicas aqui na visão também empresarial, é porque nós entendemos que você como profissional, você tem a obrigação, se caso você queira alcançar resultados diferentes, de ser um empreendedor na sua profissão. Então, de repente, digitar um e-mail de qualquer jeito, sem objetividade, sem se preocupar com as questões gramaticais, sem se preocupar com a estrutura mínima de qualquer texto, é de fato você não estar preocupado em se desenvolver, que eu creio que não é o seu caso. Outro ponto que nós podemos citar aqui, Alessandro, é a estrutura de uma boa redação comercial. Por exemplo, papel ser timbrado, ter o CNPJ, ter o nome, o endereço da empresa, ter uma logomarca, colocar o nome da localidade logo abaixo ali do papel timbrado, colocar o nome da pessoa a qual está se destinando, colocar o nome da pessoa que também enviou a correspondência e ter um início padrão, um início formal, um início que remeta àquela correspondência comercial. Fazer bem essa separação, porque as pessoas hoje estão muito acostumadas a escrever em aplicativos de troca de mensagem. E isso acaba prejudicando, né? Exatamente. Prejudica principalmente a imagem da empresa perante a seus clientes, perante a seus fornecedores, né? A gente sempre sugere que a empresa, o empresário, ele tenha uma identidade visual do seu negócio, ele tenha um papel timbrado do seu negócio, ele tenha logomarca, ele tenha uma assinatura digital, né? Isso demonstra uma organização maior perante a seus clientes, seus fornecedores, e o auxiliar, o assistente, no meu ponto de vista, ele é uma peça crucial para fazer esse trabalho, né? Ou caso ele não saiba elaborar um papel timbrado da empresa, buscar aquilo que nós falamos nas aulas anteriores. Se você não tem o conhecimento, que a gente não é obrigado a saber tudo, mas nós precisamos saber a fonte, aonde a gente buscar, onde consultar, quem são as pessoas que podem nos dar o apoio e nos ajudar. Perfeito. Nessa aula de hoje você viu algumas dicas de como nós podemos estruturar, quais são os tipos de redação que nós podemos trabalhar, e na próxima aula a gente vai falar todos os tipos de documento que estão relacionados a esses modelos de redações comerciais, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, curtam, compartilham e não deixem essa corrente do bem parar em você. Até a próxima!